Boa tarde. Aqui estou novamente de volta, depois de um bom tempo, né? E vou abordar algumas coisas, começando pelo que recentemente nos aconteceu. Eu sei que não é do interesse da maioria, mas eu acho que é interessante abordar, principalmente para aqueles que possuem previdências complementares ou suplementares, para que fiquem de olho. Porque o que aconteceu conosco no Aeros não foi o único. O único. Outras, por exemplo, os Correios estão com problema, já afetou também o Banco do Brasil. A diferença é que são federais, não é como a nossa, que era uma instituição, o Aeros, particular, mantido por nós. Nós ficamos mais de um mês e meio aproximadamente, quase 2 meses, sem receber totalmente. Em agosto, o governo, né, muito amigo, né, ele achou que não devia pagar mais nada, né, que já tinha pago, e por simplesmente naquele mês ele autorizou apenas pouco mais de 60%. E assim foi. Setembro não recebemos nada. Só fomos receber, devido a intervenções jurídicas, né? Nesse caso daqueles que nos representam, a Graziela Baggio, né? Advogados, a própria APROS, todos interviram, e o governo agora, no dia 20 de outubro, num julgamento que houve em Brasília, né, onde estiveram presentes 3 desembargadores, perderam. Aliás, o governo perdeu, não nós. Então o governo já tinha sido intimado a nos pagar. 3 dias antes pagou o mês e o atrasado referente a setembro, né? E no julgamento perderam mesmo, e tem que perder, porque o governo foi responsável. O nosso problema começou já há bastante tempo. Começou no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando lá já devia sido tomada uma atitude com relação às empresas, né, mais drásticas. Atitudes que foram tomadas lá fora, por exemplo, a Japan Airlines, um exemplo. O governo interviu mesmo, entende? Para salvar a empresa. E salvou, ela está voando. Né? Outras não. Né? E aconteceram problemas semelhantes com outras empresas internacionais, porque a Varig não foi a única afetada. A Varig aqui no Brasil não foram as únicas afetadas, pelo que foi uma crise na aviação mundial, né? Foi motivada por fatores como o aumento do dólar, enfim, essas empresas, basicamente, todos os componentes aeronáuticos, né, são importados e etc. Mas, por hora, né, de acordo com o que que é do nosso conhecimento, a situação no momento está tranquila. Não está totalmente resolvida, como devia, mas eu acredito que agora vamos ver o que o governo trama, né? Que afinal de contas tem gente que paga para isso, né? Para fazer a sua média, né? Mas eu
vamos deixar isso de lado. Uma outra coisa que eu queria abordar, intermediando, é a questão da arritmia. Eu não dei mais notícias a respeito. Eu não estou mal. Também não estou bem. Eu estou, vamos assim dizer, numa fase relativamente boa. Eu ainda continuo a tomar o magnésio de malato, né? E estou tomando medicação, né? Que infelizmente não se tem muito com que lidar. E aliás, eu queria até conversar com vocês que estão com problema de arritmia, especificamente, estão lutando e tudo mais. Olha, é um negócio complicado, sabe? Eu tive, agora, essa semana, contato com o esposo de uma prima minha, eu não vou declinar o nome. Eu já, inclusive, cheguei até a citar o caso dele. Ele, anos atrás, ele teve problemas, até quando eu tive contato com ele havia feito 3 ablações. 3. E depois ele ficou bem. E eu já inclusive comentei a respeito, de que, no caso dele, parece que as coisas tinham sido resolvidas, que o problema dele tinha sido resolvido através da ablação. Veja bem, o hospital que ele faz tratamento é um hospital de ponta, né? Aqui em São Paulo. Né? E agora, dias atrás, eu tive que entrar em contato com eles, né? Já fazia um bocado de tempo que eu não tinha contato. E aí eu fiquei sabendo que a coisa não ficou como eu pensava, não. Ele já, posteriormente, ele já havia feito mais uma ablação, quer dizer, 4. E ele não se viu assim, curado, não. Ele leva, sabe? Inclusive até o médico conversou a respeito do problema, né? E falou que ele poderia ser até encaminhado para colocar um marca-passo. E ele não quis. Ele falou, eu vou procurar me controlar, vou procurar me conviver com isso, eu não vou colocar o marca-passo. E ele não colocou. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, a coisa não é simples, sabe? Infelizmente, eu acho que a medicina, a cardiologia, inclusive especializada em arritmia, são os ritmologistas, não é? Eu não sei, alguma coisa está errada. Para outras áreas, né, da medicina, isso foi uma coisa que não faz muito tempo cheguei até a conversar com a minha amiga médica, né, Sueli, a respeito. A pesquisa é diária, né? É diária. Cheguei até a mencionar algumas coisas, mas são doenças mais graves, puxa vida, mas a arritmia é uma doença que está em progressão. Se fosse o contrário, se ela não estivesse em progressão, se ela não tivesse, né, esse aspecto da progressão, eu até concordaria, mas não, é uma doença que está em progressão. O número de pessoas com arritmia aumenta. Vez o outro fica sabendo de alguma celebridade, né, que teve que ser internada até
teve que passar por tratamento, né? Agora, recentemente, parece que até a Sônia Abrão teve um problema, né? E eu já há bastante tempo sabia que ela tinha problema de arritmia. E agora, mais recentemente, ela foi internada. A imprensa não foi bloqueada, de uma certa forma, em relação ao que ela estava tendo, né? O porquê da internação, mas se supôs que seria um problema de arritmia. Então não é uma coisa simples. Eu acho que alguma coisa deveria ser feita no sentido de novos medicamentos, sabe? Afinal de contas, nós temos somente a ablação, que pelo que eu sei, a não ser que tenha tido alguma evolução, o sucesso é pouco mais de 70%. Existem figuras da televisão que já passaram por um processo, né? O Toquinho foi um. O Toquinho foi um que teve problema, e inclusive um outro ator da Rede Globo, mas na mesma época, parece que ficou apenas numa ablação, o outro teve que retornar para fazer uma segunda ablação. Eu não me lembro qual dos dois. E depois não se falou mais nada. Então, eu acho que nós deveríamos ter medicações mais modernas. Tratamentos, quem sabe. Eu não sei se alguma coisa além da ablação, a nível do coração mesmo, poderia ser feito, né? Agora, existe o aspecto psicológico que eu já pedi, inclusive, inclusive, em vídeos passados, já pedi para que tomasse muito cuidado com o aspecto psicológico, que muitos que estão tendo problemas de arritmia é motivado por problema emocional. Aqui. É aqui que está o problema. Alguns outros possuem problemas no próprio músculo cardíaco, problemas elétricos, não é? E como disse o médico para esse primo, vamos assim dizer, não é? Que eu conversei outro dia, ele falou, olha, não existe muita preocupação, não existe preocupação quando o problema é atrial. O problema é quando é ventricular, então aí existe preocupação, não é? Eu não sei até que ponto, porque eu já li a respeito de que qualquer tipo de arritmia, ela tem que ser encarada com uma certa preocupação, e inclusive principalmente saber da sua origem, né? Se por acaso for marca-passo que nós temos na válvula atrial direita, né, que é fundamental para o ritmo cardíaco, é meio complicado. Eu já li que a solução muitas vezes é colocar um marca-passo. Existe também um outro tipo de arritmia, que é de Bugatti, que também, enfim, isso aí tem que ser investigado, por isso que eu sempre falo que tem que ser investigado. E, como por exemplo esse primo, ele 2 vezes por ano ele vai ao médico e faz os exames para verificar como está essa questão. Porque as coisas podem mudar, principalmente com a idade. Ele também é mais moço que eu, né? Ele tem alguns anos a menos que eu. Então as coisas, com a idade, elas se modificam. Quarta-feira que vem, agora próxima, eu vou ter um retorno com o Dr. Luiz.
Inclusive, amanhã eu já tenho um e-mail solicitando a ele que quando ele chegar no ambulatório, ele requisite um eletro. E se for possível, de longa duração. Porque pode ser feito. Não é aquele simples elétrico que o sujeito entra, depois de 5, 10 minutos já está fora. É um elétrico que dura cerca de 20 minutos por aí. E, inclusive, é um elétrico que utiliza um maior número de sensores, chegando a 12. Eu não sei se lá no ambulatório haverá essa possibilidade, mas eu já fiz eletro, não é? Com esse número de sensores. Então é isso que eu queria falar. Eu ainda estou aqui. Felizmente aquela pressão que nós estávamos tendo, nós do Aeros, baixou bem, né? Pelo que eu sei, não morreu ninguém dessa vez, né? E tem algumas matérias a respeito no YouTube, para aquele que se interesse, né, em saber um pouco mais, principalmente aquele que tem um plano de previdência suplementar, fora daquela que todos nós temos, né? Então aí precisa ficar de olho, muito de olho, né? Porque, como eu disse no início, vários planos foram atingidos pela gatunagem. Inclusive, Correios, deixa eu ver se eu me lembro, Banco do Brasil teve problema, Caixa Econômica teve problema, agora são estatais. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas não deixa de ser preocupante. Porque por trás é roubalheira. Roubalheira. Bom, eu espero ter sido claro dessa vez. E vamos ver. Eu, por enquanto, estou aqui, né? Daqui a alguns dias completarei 83 anos, se assim me for permitido. E vamos tocando, né? Eu gostaria de estar melhor, principalmente a nível mental, porque eu tenho ainda para ajudar a questão da depressão, que eu há muito tempo lido, e que também é um outro capítulo à parte. É um capítulo à parte, porque as experiências que eu tive com médicos e medicamentos, com raríssima exceção, foram tristes, lamentáveis. É uma área da ciência médica que eu acho que é muito complicada, sabe? É muito complicado. É muito complicado. Medicamentos que não evoluem, até onde eu sei, mudam os rótulos, mas os princípios ativos continuam praticamente os mesmos. É como um amigo meu, dentista, anos atrás, dizia, enquanto nós almoçávamos, eles fabricam medicamentos primos irmãos. Trocam uma molécula aqui, uma molécula ali, pronto, sai um outro medicamento. No fundo, ela é a mesma M. Entende? Eu, sinceramente, gostaria que tivesse medicamento adequado, sabe? Que tivesse. Mas vamos deixar para lá. Agora eu queria falar a respeito do que agora é uma opinião particular de alguém com 82 anos. Eu achei lamentável, sabe, a atitude do Supremo Tribunal Federal. Eu acho lamentável. Eu acho que se eles não tinham alguma coisa para... Eles deviam enrolar. Eles sabem fazer isso aí. Quando eles querem, eles enrolam. A ministra Carmen Lúcia
que foi presidente do Supremo, ela foi levando até estar nas mãos do Toffoli, que, aliás, nós do Aeros temos uma péssima impressão desse senhor. Entende? Esse senhor, ele foi terrível com relação a Aeros. Certa ocasião ele foi nomeado, naquela época eu acho que ele era ministro da AGU. O Lula o chamou e falou: eu quero que você resolva o problema do Aeros. Onde já se vê, o Aeros tem que ser resolvido. E foi feita uma comissão, foi nomeada uma comissão, em que integrava, ele era o presidente dessa comissão, e integravam outros, inclusive até aposentados, etc. Acho que foram mais de 2 anos de enrolação. Não fez nada, não resolveu nada. Resolveu o problema dele, que hoje ele está no Supremo. Hoje ele é presidente do Supremo Tribunal. Para ele, nota 10. Para nós, ó, desculpe, entende? Mas isso é uma outra coisa. Mas eu lamento, sabe? Não porque eu gosto e aprecio o governo que aí está. Para mim, aliás, eu já disse, não votei nele, jamais votaria. Mas independente disso, eu acho um absurdo o que foi feito. Soltar Lula, Zé Dirceu. E veja, eu já fui lulista. Eu já briguei muito por ele. E com relação a Aeros, ele deu uma banana. Ele podia ter resolvido, hein? Principalmente com um governo trabalhista. Ele podia ter resolvido. Ele podia ter feito aquilo que o Fernando Henrique Cardoso não havia feito. Não fez. Não fez. Só enrolou. E eu, no vídeo antigo, né, quando as coisas foi naquele auge da prisão dele e tudo, né, eu cheguei e disse, na minha opinião, inclusive como de professor de história que acompanhou toda a trama, entende? Jamais concordei com a ideia dele ser um preso político. Jamais concordei com essa tese dele ser um presidente injustamente preso. E ele está solto. Deram jeito, arrumaram daqui, arrumaram dali, e ele está solto. Só que outros já foram soltos também. E um deles, que eu acho lamentável, entende? Foi o Zé Dirceu. Mas o que vai fazer? Esse é o país de belezas mil e que agora está aí. Sabe lá quantos outros serão soltos no decorrer dos próximos dias. Eu sinceramente, eu não sou advogado, não entendo nada. Muitos foram a favor da decisão do Supremo, né? Outros não, inclusive na área jurídica, houve sims e houve não a respeito. E eu, sinceramente, acho que devia continuar as coisas
por enquanto, do jeito que estavam, e deixar para a Câmara resolver o problema, porque caberia à Câmara, e cabe à Câmara, alterar as leis, inclusive, se for o caso, a própria Constituição. Nesse particular, o Supremo não tem essa autoridade. E para falar em Supremo, uma coisa que eu acho, vocês já viram em algum outro país, em algum outro país, sessões do Supremo serem televisionadas? Vocês já viram? O Marco Aurélio inventou a TV Justiça. Eu não sou contra. Eu sou contra a forma com que ela foi aplicada. Eu acho que as sessões jamais deveriam ser transmitidas ao vivo, fazendo daqueles que lá estão verdadeiros artistas. Isso, inclusive, já foi até criticado, já houve até comentários a respeito. A TV Justiça, ela devia ser usada para uma outra coisa, entende? Discutir, informar a população sobre direitos, sobre como fazer para reivindicar juridicamente direitos de uma forma mais simples, entende? Orientar sobre vários aspectos, entende? Discutir julgamentos já passados, erros cometidos. Deveria ter uma outra direção, mas nunca, na minha opinião, as câmaras deveriam estar presentes dentro da sala onde são julgados, onde lá estão os ministros. Eu, sinceramente, acho. Essa é a opinião minha. E acredito que seja de muita gente. Eu nunca vi isso aí. Não sei, eu tenho amigo que viveu, que morou nos Estados Unidos, nunca viu isso. Nunca viu isso. Entende? E, inclusive, os ministros lá são até desconhecidos, sabe? São muito reservados, eles não ficam na mídia, não, sabe? Mal se sabe o nome deles, às vezes se sabe quando morrem, e aí são substituídos por outros. Essa é a minha opinião. Desejo um bom domingo a todos, e aqui estou eu para mais esses 28 minutos, para quem aprecie, assistir e dar a sua impressão. Aliás, por favor, coloque a sua opinião, não custa nada. Dá um gostei, não gostei, sabe? Não custa nada. Ou coloca uma opinião, tem lá embaixo, não paga nada, eu não cobro nada. Tá? Não custa nada, gostei, não gostei, falou besteira, não falou, é isso aí, não é, e acabou. Boa sorte para vocês.